Olá, olá pessoal, boa tarde, espero que tudo bem com vocês. Aqui Rafaela Schiavo do Mater Online. O tema da live de hoje é psicóloga. Se você ainda não definiu um nicho para atuar, você está perdendo tempo e dinheiro, ok? O que é nicho primeiro, né? Porque para algumas pessoas essa palavra pode ser conhecida, para outras pessoas, essa palavra pode ser desconhecida. Nicho é quando dentro de algum tema que a gente trabalhe, né? Ele é algo mais amplo. Então, por exemplo, a gente pode tratar também com a palavra área. Eu acho que as pessoas conhecem mais essa palavra, né? Como área. Então, vamos lá, ó. Nós trabalhamos na área de psicologia, somos psicólogos e psicólogas, tá bom? Então isso é uma área, ou seja, é um nicho. É um nicho do que, por exemplo? Pode ser um nicho das profissões da saúde. Então temos várias profissões da saúde e dentre as várias profissões da saúde, nós temos o psicólogo, a psicóloga. Então a psicologia fica dentro, né? É um nicho dentro das profissões da saúde, por exemplo, tá? Então, assim, a psicologia, ela também vai ter vários nichos, tá? Então, a gente vai pensar de uma forma meio que sistêmica, tá? Vamos tentar entender de uma forma sistêmica aí o que significa nicho, tá? Porque a gente tem o macrosistema, o sistema e o microsistema, né? Não sei se vocês estão lembrados aí dessa aula de psicologia sobre abordagem sistêmica, mas nós temos o macrosistema, que é o sistema maior, o sistema, que é aquele que a gente, né, estuda, e os seus derivados, os microsistemas, tá? Então, como que acontece aí na psicologia? Nós temos sub-áreas dentro da psicologia, que aqui, então, a gente vai traduzir por nicho, que é a palavra nicho, tá bom? Então, dentro da psicologia, nós teremos vários nichos. Em geral, a gente acaba categorizando como nichos também as nossas especializações, tá? Então, o Conselho Federal de Psicologia, ele regulamenta para a nossa profissão apenas alguns tipos de especialização, tá bom? Então, são só alguns tipos. Eu vou ver quantos aqui eu consigo lembrar, tá? Se eu não me engano, são 11 tipos, mas não sei se eu vou conseguir me lembrar de todos. Se eu não conseguir, vocês podem me ajudar. Nós temos áreas de especialização da psicologia que a gente pode chamar de nichos, então, da psicologia, tá? Clínica, hospitalar, organizacional, escolar, jurídica, do esporte, da saúde, psicopedagogia, neuropsicologia. Ai, faltou 3 aí, agora eu já esqueci tudo que eu já falei aí. Mas existem mais 3, né? Psicomotricidade, ó, faltou só 2 agora. Tem mais 2 aí, se alguém lembrar, escreve aí, por favor. Então, são essas as nossas áreas de especialização, tá? É claro que a gente sabe que existe vários tipos de especialização que o psicólogo pode fazer. Então, o psicólogo ele pode se especializar dentro de uma abordagem, né? Existem diversas abordagens. E essas abordagens, trânsito, muito bem, perfeito, só faltou uma agora, é isso mesmo. Então, essas nossas abordagens, elas também são tratadas como especializações, né? Mas elas não são áreas da psicologia, porque alguém que, por exemplo, trabalha com a psicanálise pode trabalhar no hospital, pode trabalhar na clínica, pode trabalhar na escolar, percebe? A questão da abordagem não está relacionada... Esporte eu acho que eu falei, viu, Sandra? Acho que eu falei. Então, as abordagens, elas se comunicam aí com as áreas da psicologia, tá bom? A psicologia perinatal, ela é um nicho da psicologia, né? Então, a gente tem a psicologia aqui como sendo o macrosistema, né? E aí a gente pode ter como sistema, por exemplo, a área da psicologia clínica, a área da psicologia do esporte, a área da psicologia do trânsito, tá? E nós temos os subnichos ainda dentro
de cada um desses nichos. E a psicologia perinatal, então, portanto, que fique bem claro, ela não é uma especialização, tá? Ela não é uma área da especialização, apesar de poder existir especializações, mas o CRP, o Conselho Federal de Psicologia, ele só coloca como áreas, né, regulamentadas de especialização essas 12, né, que a gente só lembrou de 11, faltou uma aí ainda. Tá? Então, olha só, a psicologia perinatal é um nicho, então, se a gente pensar que ela vai ficar dentro dessas grandes áreas que nós acabamos de falar aí, né? Escolar, clínica e etc. E da mesma forma que as abordagens, elas podem estar dentro de qualquer uma dessas áreas, eu posso ser psicóloga clínica, hospitalar, da saúde e trabalhar com comportamental, tá bom? Então, a psicologia perinatal, ela se encaixa aí também, tá? Teve alguém aqui que falou, a Sandra falou assim, ó, que a psicologia perinatal estaria dentro da psicologia hospitalar. Legal essa fala, porque aí eu venho aqui para dizer para vocês que não. Olha só que interessante. Assim como as abordagens, elas conversam com todas essas áreas, a psicologia perinatal também conversa com todas essas áreas, tá? Então você pode ser um psicólogo hospitalar e perinatal. Por quê? Lá no hospital a gente vai ter que lidar com gestantes de alto risco, com maternidade, com nascimento, com internação pós-parto, com luto, né, abortos. Então, assim, são várias as situações, diagnósticos de malformação fetal, né? Então, assim, são várias as situações que a gente pode atuar dentro do hospital como psicólogo perinatal. Então, psicólogo perinatal não é uma especialização. A especialização é psicologia hospitalar. Mas a psicologia perinatal, ela pode estar dentro da psicologia hospitalar, porque quem trabalha no hospital, dependendo da ala, né, que trabalha do setor, que trabalha, precisa do conhecimento da psicologia perinatal, tá bom? Seria uma formação e não especialização? Isso mesmo, André, eu já chego lá, é isso mesmo. Então, olha só, agora, a psicologia perinatal, ela não é um nicho só da especialização hospitalar, não. Quem é psicólogo clínico também pode atuar com a psicologia perinatal, tá? Então, a gente tem dentro da área, né, do nicho psicologia clínica, da especialização psicologia clínica, psicólogos que vão se tornar psicólogos perinatais para voltar o seu atendimento para essa população, tá bom? Então, olha só, a gente só falou de duas até agora. A gente falou, ó, da hospitalar e falamos da clínica, que são duas que acho que deve ter ficado claro aí para vocês, né? Que o psicólogo perinatal pode atuar. Então, como se apropriar do título psicólogo perinatal ou parental? Se apropriando. É isso que a pessoa é. Ela é uma psicóloga perinatal, um psicólogo perinatal. Tá certo? Ele não é um especialista em psicólogo perinatal, ele não tem especialização, mas ele tem um conhecimento específico. E por ele ter o conhecimento específico, é que ele é um psicólogo perinatal, tá certo? Assim como existem psicólogos bariátricos, assim como existem psicólogos oncológicos, né, da oncologia, assim como existe psicólogos... sei lá o que mais, gente, é tanta coisa aí, né, gente, tem tantas áreas. Gente, qualquer congresso que a gente frequente, tá certo? Quem vai para congressos, aí quem frequenta eventos científicos, sabe que a psicologia, né, ela tem muitas sub-áreas, muitas sub-áreas, tá bom? Então, a gente vai trabalhando aí com várias áreas, inclusive ligadas ao hospitalar, né? Áreas cardíaco, de tudo, gente, de tudo, tá bom? Então, a gente tem muito campo aí pra gente poder atuar, tá? Mas hoje já existe pós nessa área, né? Novamente, vou explicar para vocês. Existe pós-graduação nessa área. Sim, o Mater Online, inclusive, oferece uma pós-graduação nessa área. O que a gente não oferece é uma pós-graduação de especialização. A gente oferece uma pós-graduação de aperfeiçoamento, tá bom?
Então, existe sim as pós, porque quem faz o curso de formação com Mater Online, por exemplo, só pode fazer depois que terminou a faculdade, ou quem está no último ano, né? Porque quando ele pega o diploma dele de psicólogo, ele continua terminando o nosso curso, e aí quando ele termina o nosso curso, ele já é psicólogo, tá bom? Então, é uma pós-graduação por isso, porque você faz pós a graduação, após acabar a graduação. Então, é uma pós-graduação, tá bom? Só que não de especialização, mas de aperfeiçoamento, tá bom? Que são coisas aí diferentes. Existe de especialização também existe. Tem alguma coisa de errada com isso? Nada de errado, porque senão seria errado você fazer uma especialização para se tornar um psicanalista, seria errado você fazer uma especialização para se tornar um cognitivo comportamental, percebe? Seria errado você fazer uma especialização de reprodução humana assistida, percebe, gente? Eu já falei com vocês em outras lives da importância do conhecimento, de investir em conhecimento, investir em livros, cursos, eventos científicos, tá? Então, a gente precisa necessariamente investir em conhecimento. O que eu tô deixando claro aqui para vocês é que dentro da psicologia, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia como áreas possíveis de atuação do psicólogo, são essas, tá bom? São essas que eu falei para vocês, clínica, hospitalar, do esporte, escolar e etc, tá? E dentro de cada uma delas vai haver ali o seu próprio aperfeiçoamento, tá? Porque o psicólogo hospitalar, ele não dá conta de tudo. Ele não sabe tudo sobre oncologia na hora que ele for trabalhar com oncologia. Ele não sabe tudo sobre geriatria quando ele for trabalhar. Ele não sabe tudo sobre pediatria quando ele for trabalhar. Percebe, gente? Então, a gente não... Quando a gente é psicólogo, a gente tem uma formação generalista para que a gente possa escolher depois uma área. Aí a gente escolhe essa área. Essa área, ela continua sendo generalista. Porque aí depois você vai escolher um outro subnicho. E que no nosso país é totalmente legalizado os outros cursos para que você possa focar ainda mais, se especializar ainda mais naquele assunto. E se especializar ainda mais naquele assunto não quer dizer que você vai ser especialista com título de especialista, mas você tem um conhecimento específico naquela área, o que te dá um maior gabarito, o que te dá maior conhecimento e posicionamento, tá bom? Então é isso aí. Acho um absurdo eles não atualizarem a lista. Eu perdi aí a conversa, não sei do que vocês estão falando agora dessa lista aí, tá? Então, olha só, a gente precisa, então, entender a psicologia perinatal como ela transitando em vários campos, tá? Então, ela não está só no hospitalar, não está só na clínica, não. O psicólogo perinatal, ele transita em todos esses. Então, por exemplo, o psicólogo perinatal, ele pode trabalhar na área de psicologia escolar também, né? Na área de escolar, a gente trabalha, por exemplo, com crianças em creches, né? Então, avaliando o desenvolvimento infantil, investigando a história familiar da criança para que a gente possa cada vez mais diminuir os riscos, né? Para sua saúde mental e desenvolvimento. Também é possível trabalhar com adolescentes, com as diversas questões, né, da perinatalidade, da parentalidade com adolescentes, visto que eles se tornarão adultos e visto que eles já estão também em idade reprodutiva, né? Eles podem se tornar pais e mães a qualquer momento aí, e isso acontece bastante, né? Quando a gente tem aí a população com menor poder aquisitivo, inclusive, tá? Então, o psicólogo perinatal, ó, já falei de 3 áreas aqui para vocês. Então, percebe? Ele é um subnicho, né? Dos nichos. Então, a gente tem um nicho psicologia, a gente tem nicho cada uma das especializações e nós temos vários subnichos. Entre eles, a gente tá focando aqui no nicho psicologia perinatal, tá bom? A gente tá focando nesse. Então, assim, é como se fosse uma árvore mesmo, né? Com várias ramificações aí, tá certo? Então, assim, a gente tem várias partes que vão saindo, entre elas a gente tem. E se a gente ainda for estudar a fundo a psicologia perinatal, nós vamos ver
que vão existir outros subnichos dentro do nicho psicologia perinatal, que a pessoa pode se especializar ainda mais. Então, dentro da psicologia perinatal, por exemplo, a gente vai encontrar aí pessoas que vão atuar só com adoção, pessoas que vão trabalhar só com planejamento familiar, pessoas que vão trabalhar só com reprodução humana assistida, com as tentantes, pessoas que vão trabalhar só com gestantes, pessoas que vão trabalhar só com pré-natal psicológico, pessoas que vão trabalhar só com parto, pessoas que vão trabalhar só com pós-parto, pessoas que vão trabalhar só... Percebe, gente? Então, assim, é muito grande. E não tem nada de errado, né? Alguém ter uma especialização, por exemplo, em psicologia hospitalar, ter um curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e focar em reprodução humana assistida, por exemplo. Percebe? Tá? Então, é uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, porque olha só, ela é psicóloga, mas não bastou para ela foi além. Ela escolheu lá uma área de especialização, mas aí não bastou, ela foi além, ela se funilou ainda mais para oferecer um serviço de mais qualidade ainda, né? E ela foi afunilando cada vez mais. Então é isso que é nicho, tá bom, pessoal? Então eu queria deixar claro aqui para vocês, né, nessa introdução aí, o que significa a palavra nicho. É quando a gente foca em um recorte, dizer, o meu nicho é psicologia. Não tá certo. Por quê? Porque a psicologia ela tem várias áreas, vários campos de atuação, como a gente acabou de ver, né? Então, assim, quanto mais a gente foca em um nicho e se especializa, não no sentido de ter especialização, mas de ter conhecimento especializado naquele assunto, por meio de estudos, de leituras de livros, de participar de eventos científicos, participar de cursos, entre outras coisas, tá? Então, aí, esse profissional, ele vai ser muito requisitado. Por quê? Porque a gente gosta de ser atendido por especialistas, né? Dificilmente a gente quer ser atendido por alguém generalista. Quando você tá doente, você sente, sei lá, uma cólica, eu não sei, alguma coisa assim, você não vai para um clínico geral. Você vai procurar um ginecologista, né? E depois, se você precisa fazer uma determinada cirurgia, você não vai procurar um cirurgião geral, você vai procurar o cirurgião daquilo específico, né? Não vai ser nem com o seu ginecologista, vai ser um outro profissional ginecologista que entende daquele assunto específico, tá certo? Daquele tipo de cirurgia, tá? Então, então essas pessoas, elas têm o destaque, tá? Elas têm destaque exatamente porque todo mundo que tiver uma necessidade sempre vai lembrar dessa pessoa. Mas é claro que se essa pessoa também falar que ela existe, porque se essa pessoa fica lá tímida, não falar que ela existe, como que o outro vai saber? O outro não tem bola de cristal, tá bom? As pessoas não nascem com bola de cristal, elas não têm como saber. Então, assim, a gente precisa aparecer para elas, né? Então, de alguma forma, elas têm que saber da nossa existência, tá bom? A psicologia perinatal na sua fala se demonstra bem abrangente. Sim, ela é bem abrangente. A minha fala é justamente para mostrar para vocês, né? Porque eu recebo muitas dúvidas de vocês aí, achando que ela é uma coisa muito simples. E ela não é simples, ela é bem complexa, né? E ela é bem abrangente. E assim, precisa de muito conhecimento para trabalhar com essa área, sabe? Algumas pessoas acham que porque são mães, por exemplo, porque cuidaram de uma criança, por exemplo, porque têm uma ideia do que é ser mãe, ou porque tiveram aula de desenvolvimento infantil na faculdade, elas acham que podem trabalhar com essa área, né? Sem ter conhecimento de verdade. O que eu recebo de pessoas falando, olha, eu fiz terapia sim, durante o período lá, perinatal, eu precisei, foi bom, foi legal, mas se o meu psicólogo tivesse esse conhecimento que eu tô sabendo agora de psicologia perinatal, teria sido diferente para mim, teria feito muita diferença na minha vida, né? Então, eu já ouvi muito isso, gente, não é pouco, não. E tem gente que tá aqui que eu já vi que também já passou por isso, inclusive falou em live aqui com a gente, né, sobre esse assunto. Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa ter esse nicho,
né? Para que a gente possa realmente ter um destaque profissional, tá? E se mostrar enquanto profissional. Só que eu não posso nichar numa coisa que eu não sei, que eu acho, que eu suponho que eu sei. Não, se você tá lendo livro, se você tá fazendo curso, se você tá participando de eventos, então você sabe. Uai, né? Sabe mais do que a maioria, porque você já leu o livro, você já fez curso, já foi a eventos, então você sabe, você pode atender, né? Agora o duro é quando algumas pessoas acham que, sei lá, do nada elas tiram da cabeça que querem trabalhar com aquilo e não sabem nada daquilo e acaba fazendo caca, né? Acaba fazendo bastante caca aí, tá bom? Trabalho com crianças com atrasos no desenvolvimento e com famílias. Me interessei muito pela formação em psicologia perinatal. Certo, Mi? É uma área que realmente precisa. Se você trabalha já com esse nicho, né, de desenvolvimento e com famílias, com certeza a psicologia perinatal ela vai aumentar, potencializar ainda mais o seu conhecimento e o serviço que você vai prestar. Tá certo? E principalmente se você se divulgar tal como, né? Isso facilita ainda mais, tá? A Sandra, quero trabalhar isso, tô adorando. É muito gostoso mesmo, viu, Sandra? Eu sou, sei lá, né? Como é que chama? Suspeita pra falar. É assim, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu amo essa área. Eu estudo essa área há muitos anos, desde o meu 2º ano de graduação. Hoje eu já sou pós-doutora, professora universitária há mais de 10 anos, mas desde o meu 2º ano de graduação, eu já me interessei por essa área e foquei nela. Eu nichei nela, sabe? Nem existia nada, nem esse nome existia, viu, gente? Quando eu comecei, nem o nome de psicologia perinatal nem existia quando eu comecei a estudar essa área, tá? A Eva, Rafa, posso trabalhar com planejamento familiar, pré-natal, parto puerpério? Pode, gostei da sua pergunta, Eva. Pode sim, a gente pode, mas existe um mais, tá, Eva? Não é crítica nem nada, não, tá? É algo assim, você pode, você deve. É o que eu faço, tá bom? Eu faço isso. Eu trabalho com tudo isso, por quê? Porque o meu nicho, dentro do nicho de psicologia perinatal, é ser professora, tá? Então eu posso atuar na clínica, eu posso atuar no hospital, eu posso atuar na escola, eu posso atuar na organização, eu posso trabalhar no esporte, eu posso trabalhar no jurídico, eu posso trabalhar com psicomotricidade, em todas as outras que a gente falou, com a psicologia perinatal. Posso e devo, né? É de extrema importância que a gente faça isso, tá? Agora, sim, existe também a área dos pesquisadores. Então, eu sou uma psicóloga perinatal que não trabalho no hospital, que não trabalho na clínica, que não trabalho no esporte, que não trabalho no jurídico. Eu sou pesquisadora, eu sou professora, tá? Então, o que eu faço para a psicologia perinatal? Qual é o meu nicho? Meu nicho é de pesquisadora. Eu faço pesquisas e publico as minhas pesquisas, tá certo? Para quê? Para produzir conhecimento, para que vocês possam ter conhecimento nessa área. Então, além de eu fazer essas pesquisas e publicar essas pesquisas para que vocês e outras pessoas aí possam ter esse conhecimento, ler, né, e se embasar cientificamente sobre essa área, eu também dou essas aulas aqui, tá certo? Então, esse é o meu subnicho dentro da psicologia perinatal. Então, aquela ideia, né, inclusive, de, olha, psicólogo perinatal só trabalha com mãe ou gestante? Não, eu trabalho com outros psicólogos, tá bom? Eu trabalho ensinando outros psicólogos a como atuar nessa área, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar aqui para vocês, tinha muita coisa aqui. Então, o que é o nicho? Acho que agora ficou bem claro para vocês o que é nicho, né? São sub-áreas que a gente vai encontrar. Não respondi a Eva, me perdi aqui, não respondi. Eva, então olha só, você falou ali várias partes da psicologia perinatal, né? Posso trabalhar no planejamento familiar com gestante, com puérpera? Pode, claro que pode, deve. Nesse momento, Eva, nesse momento que a gente tá vivendo, que dia que é hoje? Eu nem sei que dia que é hoje, gente. 2020, sei lá, dia X de julho de 2020, 18. Dia 18 de julho de 2020. Qual é a realidade no nosso país? Nós temos cerca de 650 psicólogos perinatais no país inteiro. No país inteiro. Só 650 psicólogos perinatais. Então, quem for psicólogo perinatal generalista, né, que vai atender
todos os tipos de situações em psicologia perinatal, tá super na frente e tá super nichado, tá bem posicionado, tá certo? Por quê? Porque não tem ninguém nas cidades que tá fazendo isso. Então você olha para um lado, você vê psicólogo, você já ouviu falar em psicologia perinatal? Eu não, o que é isso? De onde que vem, né? Não sei o que é isso não. Você não encontra psicólogo perinatal nas cidades, né? A não ser que, sei lá, por algum motivo na sua cidade tá acontecendo alguma coisa, porque nem em São Paulo a gente tem tanto psicólogo perinatal assim, né? Então, o que acontece? Você ser generalista dentro da psicologia perinatal tá show de bola nesse momento, tá show de bola. Show de bola. Por quê? Porque você é único. Não tem mais ninguém concorrendo com você. Ainda mais se você estiver mostrando para todo mundo que você é psicólogo perinatal, ainda mais se você estiver mostrando para todo mundo que tá fazendo cursos, os livros que você tá lendo, porque os seus clientes estão de olho, eles estão vendo e estão comentando, olha, realmente ele é bom, viu? Postou que tá lendo um livro lá, postou que tá fazendo um curso lá, né? Então as pessoas, elas percebem e elas gostam e elas querem ir atrás desse profissional. Então, nesse momento, Eva, perfeito. Só que daqui 10 anos, Eva, eu acredito que já a realidade vai ser outra. Daqui 10 anos, porque quem entrar agora vai ser pioneiro e vai sair na frente, vai se destacar. Claro, não tenha dúvidas disso, né? Os meus alunos mesmo lá do curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade estão arrasando e sendo já referência na sua cidade, a região. Por quê? Porque eles são os primeiros e eles estão sabendo se divulgar. Então, as pessoas já olham para eles como psicólogos perinatal, porque você não tem ali tanta concorrência. Mas daqui 10 anos, Eva, eu acredito que a gente vai ter mais concorrência, sim, que a gente vai ter mais profissionais formados aí nessa área, porque essa área, ela começou há 2 anos só a se expandir, tá? Faz pouco tempo, só 2 anos que ela começou a se expandir, então a gente não tem mais do que 650 psicólogos nessa área no Brasil, tá? E aí, daqui 10 anos, como a gente vai ter um número bem maior do que a gente tem hoje, aí vale a pena ter o nicho, Eva, tá? Aí vale a pena você focar só em planejamento familiar e dizer, olha, aqui eu sou psicóloga perinatal, focada em planejamento familiar, porque você vai ter uma vizinha de sala que também é psicóloga perinatal, entendeu? E aí, como ela é generalista, então quem quiser fazer o planejamento familiar já vai direto em você, já não vai nela. Percebe? Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer para vocês, né? Então, assim, hoje tá ok. Tá ok, porque você tá na frente, não tem ninguém fazendo isso. Mas daqui 10 anos, aí a gente precisa já ir, né, se diferenciando aí na área, porque as pessoas vão sempre preferir aquelas pessoas que sabem realmente tratar sobre aquele determinado assunto, tá? Ó, dentro, então, da psicologia perinatal, a gente pode trabalhar com os vários nichos, tá bom? Como eu falei para vocês. Então, a gente vai ter nicho de luto parental, nicho de adoção, de reprodução humana assistida, gestação, parto, pós-parto, aleitamento, transtornos mentais, tá certo? Então, assim, a gente tem vários nichos dentro do nicho. Então, eu acho que deu para vocês entenderem que a gente tem dentro do nicho saúde, a gente vai ter enfermagem, medicina, terapia ocupacional, psicologia, tá? Então, dentro do nicho saúde, a gente tem psicologia, tá? Que é um nicho. Mas dentro do nicho psicologia, a gente tem outros subnichos, que são as especializações. Dentro das especializações, a gente tem os subnichos também. E a psicologia perinatal é um dessas centenas de nichos da psicologia que existem e que ela consegue conversar com cada uma dessas outras especialidades, tá bom? Então, a gente consegue conversar com cada uma delas. E dentro do próprio nicho psicologia perinatal, ainda existe vários outros nichos. E quem escolhe trabalhar, então, com esse nicho psicologia perinatal está na frente. Então, aqui a gente fala de psicologia perinatal e eu quero muito que, claro, que você possa trabalhar com essa área. Por quê? Porque a gente tem pouquíssimo psicólogo perinatal no Brasil, tá? E a gente tem um altíssimo número de mulheres com alterações emocionais significativas, que acaba influenciando nas suas práticas parentais e que acaba influenciando no desenvolvimento da criança, tá? Então, fica uma relação que às vezes pode ser totalmente conturbada aí,
exatamente por conta desse início da vida aí, né, ter um pouco mais de conflitos aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês, porque as pessoas, né, como a gente estava vendo aqui, às vezes têm uma visão bem limitadinha da psicologia perinatal e ela é bem abrangente, né? Ela conversa com diversas áreas, diversas situações importantes aí. E ela assim, eu considero, tá? Mas é uma opinião minha, tá? Minha, olha lá, hein? Eu considero essa uma das principais ou a principal área da psicologia. Por quê? Porque a gente está trabalhando no início da vida. Quando a gente trabalha no início da vida, a gente está trabalhando com prevenção e promoção da saúde. Quando a gente foca ali no trabalho, por exemplo, com a gestante, a gente não está trabalhando só com ela. A gente está trabalhando com aquele feto também. A gente não está evitando só que aquela mulher tenha depressão pós-parto, a gente está intervindo para que aquele feto não apresente problemas de saúde mental futuro, lá na vida adulta dele. Percebe? Acho que ainda não, né? Vocês estão começando a aprender psicologia perinatal ainda. Às vezes eu quero colocar a carroça na frente dos burros. Mas uma hora vocês vão conseguir perceber isso. Algumas pessoas aí já devem até ter percebido. Mas quando a gente trabalha ali no início da vida, gente, é uma transformação incrível. Então aí todas as outras áreas da psicologia acabam ficando mais leve, né? Quando a gente já faz essa intervenção logo ali no começo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu só ver aqui o que a Cris falou. A pessoa pode atuar com psicologia perinatal como psicóloga antes de concluir o curso? Pode, isso existe, pode, desde que a pessoa realmente tenha segurança na sua atuação. Por exemplo, a gente tem vários módulos, tem 15 módulos, mas o módulo 1, por exemplo, é de psicologia da gravidez. Quando a pessoa termina o módulo Psicologia da Gravidez, ela está altamente preparada para fazer atendimentos de gestantes. Então, ela já pode atender as gestantes, tá? Mas tem muitas outras coisas que ela ainda não aprendeu, então ela ainda não está preparada para atender as outras coisas. Então, pode com restrição, tá bom? Por conta disso. Então, é isso aí, pessoal. Foi ótimo, certeza. Essa é uma intervenção fundamental. Show de bola! Pessoal, então vamos finalizar essa live. Adorei falar aqui com vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.